Bom dia a todos. Primeiramente, queria me apresentar. Meu nome é Luiz Alencar Borba, eu sou neurocirurgião em Curitiba e estou presidente da SBN nesse período 19-20. A doença que muito me honra. Não tenho experiência em palestras ou conversas relacionadas com a parte mais estrutural, mais com a parte acadêmica, mas é um prazer muito grande, sim. Primeiramente, queria saudar o Dr. José Marcos Rota, presidente do Conselho Deliberativo. Então, primeiramente, saudar o Dr. José Marcos Rota, presidente do Conselho Deliberativo da SBN, em seu nome todos os neurocirurgiões brasileiros, o professor Aloysio Arantes, presidente do Sociedade Brasileira de Coluna, meu grande amigo, Dr. Ricardo Botelho. É um prazer retornar aqui. Eu, apesar de fazer muito tempo que não venho nesse congresso, eu participei dos 4 primeiros, tive o prazer de ser convidado pelo Dr. Ricardo, e ver o nível da apresentação, a qualidade das pessoas e, principalmente, o lado científico em que esse congresso se encontra. É muito difícil ter um congresso relacionado com algumas áreas específicas da neurocirurgia e que não exista um bias mercadológico. Eu queria congratular pela excelente apresentação. O tempo que eu fiquei ali, eu acho que eu vou começar a vir mais para aprender um pouco. Também quero ganhar dinheiro, né? Poder ficar e ver essa parte aqui. Eu também comecei com coluna. Quando eu estive nos Estados Unidos, o Dr. Glenn Pate, tive a oportunidade de fazer os trabalhos relacionados com a massa lateral. Comecei, trabalhei alguns anos, mas como meus parafusos ficavam tudo meio torto, eu não conseguia botar a coluna direita, eu resolvi sair da coluna e fui para a base do crânio. Aí pelo menos eu só destruo, não preciso construir, vou colocar um parafuso de volta. A Sociedade Brasileira de Neurocirurgia é a terceira maior sociedade do mundo. A Sociedade Brasileira de Neurocirurgia tem em torno de 2.300 sócios. A Sociedade Brasileira de Neurocirurgia é reconhecida em todo o mundo pela qualidade dos seus neurocirurgiões. Não existe hoje um congresso no mundo em que não tenha um brasileiro apresentando. Independente da sua subespecialidade, sempre existe um brasileiro que defende e que apresenta o nível da sociedade brasileira e dos neurocirurgiões brasileiros. A sociedade brasileira tem uma visão aberta, mas principalmente de promover o conhecimento para as pessoas. A sociedade brasileira tem uma missão, que não é somente educar, mas também de zelar pelo funcionamento do bem-estar do neurocirurgião, do seu trabalho, da sua profissão e da sua defesa, principalmente no ato médico, que hoje é muito contestado. Nós vamos conversar algumas coisas aqui rapidamente sobre alguns tópicos que todos vocês pensam e é o que se conversa nos bastidores. A natalidade neurocirúrgica, a avaliação dos serviços credenciados, a valorização do título de especialista, que hoje cada vez vale mais, a importância do título de especialista da Associação Médica e da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, a qualificação dos nossos residentes, a importância de universalizar o conhecimento para que todos os congressos como esse aconteçam em todos os recantos do país, a defesa profissional. E como existe hoje, se fala em compliance para tudo, nós queremos a nossa comissão de compliance, que eu vou apresentar por primeira mão os membros da comissão de compliance da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. A natalidade neurocirúrgica, eu vou apresentar os dados iniciais de um trabalho feito pelo professor Mário Scheff, que foi coordenado na gestão do Conselho Deliberativo, Dr. Luiz Carlos Alencastro, que é sobre como é que nós estamos em número de neurocirurgiões. 2011, 2071, 2018, 3.298. Uma natalidade que é insustentável para o meio que vivemos. Culpado disso? Nós estamos criando essa dificuldade. E cada vez mais nós criaremos o nosso próprio problema. Hoje, na Comissão Nacional da Residência Médica, tem cadastrados 1.847 títulos, na Associação Médica 1.776, na SBN 2.276. Significa que tem neurocirurgião que não tem o título, que não reconheceu na AMB, ou alguns que tem no CFM e não tem na SBN, e alguns que têm a residência que nunca cadastraram em lugar nenhum. Existem neurocirurgiões
com cadastro 3.114, mas registro 3.540. Significa que tem 426 que tem registro em 2 estados. Okay? Paraná, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, tem mais de um registro. É uma especialidade que é extremamente machista. Nós temos 91% de homens, 91,4% de homens e 8,6% de mulheres. Para nossa satisfação, as mulheres são mais jovens, 46 anos de idade, e os homens 51,2. Em média de 50 anos de idade, os neurocirurgiões francês. Quanto ao perfil que eu falei do sexo masculino, é importante que todo de 65% dos neurocirurgiões trabalham na medicina pública. Somente 34% trabalham na medicina privada. Então, 65% tem o seu ganho relacionado com o SUS. Isso pelo Brasil afora. Okay? Somente 34% deles têm algum ganho relacionado com a medicina privada. Então, se nós quisermos focar no futuro da neurocirurgia brasileira, nós temos que pensar no SUS. Porque o SUS vai ser a saída para a maioria dos neurocirurgiões brasileiros. 2/3 dependem dele. E é aí que nós temos que nos aproximar desse aqui. A diferença onde que tem mais neurocirurgião, isso é claro, dá para ver, mas, por exemplo, cidades com mais de 500 mil, tem 2.180 dos 3.500. E quanto menor a cidade, claro que não tem lugar para o neurocirurgião. Mas o que acontece é a concentração muito grande em pequenas áreas. Nós temos um enorme de um país e temos estados do sul e da região sudeste que concentram toda a população de neurocirurgiões. No estado de São Paulo, 30% dos neurocirurgiões estão no estado de São Paulo. A região sudeste foge completamente a qualquer paradigma. 2,2 para cada 100 mil, sendo que a expectativa seria de 1 para cada 100 mil. Na região sul, 1,9. Tá? E as outras regiões estão mais ou menos dentro dos seus parâmetros preconizados pela Organização Mundial da Saúde. A distribuição se vê pelos estados, como eu falei para você, São Paulo 30,5, Rio de Janeiro 11,5, Minas Gerais 10,5, então 30% dos neurocirurgiões se encontram aqui. Isso tem uma explicação. Primeiro, é o estado mais populoso. Segundo, tem maiores serviços de residência. O que acontece é que muitos dos que vêm fazer formação em São Paulo acabam ficando em São Paulo, não retornam para a origem. Então foi essa uma ideia que o MEC teve, que os governos anteriores tiveram, de descentralizar os serviços, fazer serviços, formações por vários estados. Mas como nos governos passados, pensando neste lado, mas nunca pensando na qualidade. Isso aconteceu que muitos dos nossos serviços, nós aumentamos em número, mas diminuímos em qualidade. E não é isso que nós queremos para o neurocirurgião brasileiro. Nós queremos que o neurocirurgião brasileiro continue sendo reconhecido o topo da pirâmide neurocirúrgica mundial. Para isso nós temos que formar gente de qualidade. Não precisa de se formar em São Paulo, onde tem os melhores serviços, até as maiores universidades, tem as pessoas teoricamente com maior reconhecimento, né? Teoricamente. Então, mas é importante que se tenha essa formação e essa distribuição. Isso só vai existir se existir uma interação entre os médicos e as sociedades e principalmente o governo federal. Nós temos hoje leitos utilizados por neurocirurgia. 28% são privados ou de plano de saúde, 72% leitos do SUS, que corresponde ao número de neurocirurgiões. Então, quer dizer, a nossa pizza, ela tem 3/4 de pacientes públicos e 1/4 de pacientes privados. E talvez seja esse foco que nós temos que ter nos próximos anos. São 99 instituições de ensino. 5 programas não estão cadastrados em residência médica. São formações aleatórias que eles conseguiram, o pessoal da USP conseguiu fazer um estudo, descobriu esses 5 programas. Não é filiado a ninguém, mas tem residência, tem estágios.
Pela sociedade seriam serviços ilegais. Pela sociedade seriam neurocirurgiões que estavam burlando o estatuto da sociedade. Pela sociedade seriam neurocirurgiões que teriam que ser punidos pela sociedade. Pela sociedade seriam neurocirurgiões que deveriam estar excluídos da sociedade. No entanto, nós não temos que excluir, nós temos que incluir. Trazer o maior número de pessoas, independente do recanto do país, para que eles possam trabalhar juntos. E um dado que é extremamente interessante, que nós não nos demos conta, que eu pensei que não existia isso. 20% das vagas de residência médica não estão ocupadas. São 758 vagas no Brasil, só tem 602. Né? Então tem muito lugar ainda para formar neurocirurgião, tem muito serviço formando neurocirurgião, e talvez aquele número, 2011, 2.100 neurocirurgiões, 2018, 3.300 neurocirurgiões, nós temos que pensar nisso, que nós estamos causando um problema para nós mesmos. Como é que nós vamos fazer isso aí? Como é que nós vamos fazer? Primeiro nós temos que avaliar os serviços credenciados. Por isso nós temos que ter critérios claros, objetivos. Nós temos baseados em dados, não somente aqueles dados fornecidos pelos residentes, dados do DataSUS, dados dos preceptores. O Dr. Alencar está terminando um protocolo que deve ser implementado nos próximos 2, 3 meses, que grande parte dessa avaliação vai ser feita online. Né? O cara não consegue mentir porque tu pega no DataSUS, o cara colocou lá, meu serviço operou 250 tumor, põe o CNPJ do serviço dele, põe o CPF do cirurgião, o que vai acontecer? O serviço que ele preencheu com 250, no DataSUS ele tem 50. Tá? Então, isso é coisa que a gente consegue hoje conversar. No DataSUS tem muitas informações que a gente pode ter. Uma interação direta com as comissões de residência médica. A SBN, ou a neurocirurgia, é a única sociedade que tem uma relação direta com o MEC. Boa ou ruim, fui muito contra, fui menos contra, estou pensando em ser a favor. Porque as coisas vão... Não tem como. Não tem como. Quem tem a caneta são eles. Talvez era melhor sentar e tentar convencê-los da melhor maneira de se fazer a coisa, do que entrar no conflito direto. O conversar continua sendo e vai ser para o resto da vida a melhor maneira de se resolver qualquer tipo de questão. Temos que ter critérios baseados em resultados, em ensino, em pesquisa, em assistência, para que as pessoas que fazem um trabalho sério sejam valorizados. Por exemplo, hoje muitos dos hospitais universitários brasileiros têm muita dificuldade de trabalhar, mas o hospital universitário tem o espírito universitário. Tem o endocrinologista, tem o clínico geral, tem o intensivista, são professores, pessoas que estão ali pelo ensino. Então nós temos que valorizar isso. Nós temos que pensar muitas vezes. Eles não tiveram as 300 cirurgias necessárias, mas ele tem um serviço de qualidade. Hoje eu estou passando por dificuldade, amanhã eu vou melhorar. Então isso tem que ser feito uma coisa de conjunto. Nós temos que tirar o bias dos visitadores, das pessoas que vão avaliar o serviço com um interesse secundário. Nós temos que deixar a amizade de lado e levar mais o profissionalismo, porque nós vamos nos destruir. Se nós continuar criando serviço um atrás do outro, aumentando 3, 4, 5, 10, nós vamos nos destruir. Graças a Deus não dá para fazer cirurgia por telemedicina, neurocirurgia, mas já tentaram. Vou contar uma história para vocês. Em 95 eu estava em Little Rock. Fui visitar um neurocirurgião de Calgary. Ele tinha um serviço de telemedicina, não sei como é que chamava naquela época. E ele desenvolveu um sistema em que o cirurgião ficava à distância e orientava o cirurgião. Aí ele convenceu o professor Yazar Gil a ajudá-lo numa cirurgia. E eu presenciei esse fato. O professor Yazar Gil colocou uns óculos 3D e ele entrava no campo com o cara. Entrava no campo com o cara. O cara estava operando e o professor ali. Só que da segunda vez que o Yazar Gil falou um troço, o cara fez o contrário, o Yazar Gil pegou os óculos, jogou no chão, acabou a telemedicina ali. Essa relação aconteceu com o Yazar Gil, mas isso vai acontecer. Cirurgia robótica já querem fazer isso.
Eles vão operar próstata, o cara lá no raio que parta e fazendo isso aí. Isso vão fazer. Isso é a realidade. Ok? E temos que ter normas de conduta. Conduta ética profissional, que muito espelha no congresso de coluna que está sendo realizado aqui. Nós temos que valorizar o título de especialista. O título de especialista tem que ser difícil. A prova tem que ser difícil. Os examinadores têm que ser pessoas reconhecidas. O que vai fazer o acadêmico residente, que recém terminou a residência, ele vai ter que sentar na frente do Dr. Rota para discutir glioma. Ele vai ter que sentar na frente do Dr. Fernando Dantas para discutir coluna. Nós não podemos deixar que a nossa qualidade passe por um lado puramente teórico ou puramente por um lado que seja relacionado com o que é o politicamente correto. Eu acho que isso é muito importante que a gente tenha essa relação. Nós temos que qualificar os residentes. Como é que nós vamos qualificar os residentes? Nós temos que ensinar, nós temos que treinar e nós temos que descentralizar, né? Nós criamos o chamado Curso Nacional dos Residentes, que são 6 cursos anuais, na realidade 3 no primeiro semestre e 3 no segundo semestre, que se repetem, que eles vão por várias cidades do Brasil. Eles vão a Salvador, vão a Porto Alegre, vão a São Paulo, vão a Curitiba, vão a Belo Horizonte, vão a Maceió. Cursos para cada um das áreas residentes, R1, R2, R3, R4, R5. No isso, nós levamos o ensino até a cidade, com outra função. O residente não precisa todos se deslocarem para uma cidade só. Nem todo mundo vai vir a São Paulo. Existe neurocirurgia fora de São Paulo. Eu não preciso fazer todos os cursos em São Paulo. Eu tenho serviço de altíssima qualidade em Salvador, eu tenho altíssima qualidade em Porto Alegre, eu tenho altíssima qualidade em outros lugares. E nós vamos levar os palestrantes até lá. Mas com isso tem uma regionalização, isso é extremamente importante, na formação do residente. Na formação do residente. Criamos para o residente e criamos para os neurocirurgiões também. É um modelo similar ao que pensamos para os residentes. São as chamadas caravanas. No último sábado tivemos a primeira caravana que foi em Campinas, acredito que muitos de vocês estiveram lá. Foram 190 participantes. Tá? Uma sala lotada em Campinas, custo baixíssimo, onde se discute temas neurocirúrgicos e temas não neurocirúrgicos. Muito das resoluções, a gente vai resolver muitos problemas no cafezinho, conversando, discutindo. Porque muitos dos problemas, às vezes, que nós temos de remuneração são regionais, conflitos regionais. Eu não vou resolver o problema de remuneração de Salvador, mas o pessoal de Salvador vai resolver o seu problema. E a SBN pode ser a intermediadora disso, nunca a resolutiva. Então, no momento que nós descentralizarmos o conhecimento e universalizarmos o conhecimento, nós vamos transmitir a neurocirurgia, mas também interrelacionar as pessoas. Porque ainda o nosso maior inimigo somos nós mesmos. Se nós não formos fortes, nós seremos comidos por nós mesmos. Vamos ter o SEBAN, que eu conto com a presença de todos vocês. Vão ser poucos palestrantes estrangeiros, são 4 palestrantes estrangeiros, cada um vai ter seu curso, Educação Continuada, com a bela cidade do Rio de Janeiro, que é um congresso de atualização, tá, que já teve vários anos, o Dr. Modesto fez, o Dr. Leandro, todos os presidentes fazem, e nós vamos fazer na cidade do Rio de Janeiro, de 25 a 28 de setembro, com essa bela vista, que é da cidade maravilhosa. Aí começa a confusão. Telemedicina. Telemedicina está aí. Vai chegar. Chegou. E é o futuro. É a telesaúde. É discutir casos. E pegar casos esses como o Andrei colocou aqui para discutir com o Fernando Dantas. E discutir ao mesmo tempo com o Ricardo. Você vê que tinha 5 pessoas sentadas ali, todos de altíssima qualidade. Cada um falou uma coisa. Eu que não entendi nada, não sei como eu vou fazer. Um diz que vai pela frente, outro vai pelo lado, não sei o que, cada um discutindo da sua maneira. Isso é telemedicina.
O que não é telemedicina foi o que o CFM fez. Eu fazer uma consulta virtual. Então, vou atender um paciente lá de Jaraguá. Eu lá em Curitiba, sentado num papelzinho, atendo o paciente de Jaraguá. Conversando com ele. E ficou uma loucura tão grande que o CFM fez um CRM virtual para que o paciente de Santa Catarina possa pegar a receita. Então, o Dr. Borba, que está em Curitiba, atende pelo computador, dá uma receita pelo computador, ele imprime em Rondônia, e em Rondônia sai o CRM do Dr. Borba pelo CFM. Isso é cachorrada, desculpe o termo, mas eu sou meio gauchesco, falo um troço meio... Isso não pode existir. Nós somos médicos, nós temos que ter contato. E se nós não queremos ser processados, nós temos que ter contato com o paciente. É aí que está a nossa relação. E aí até que tu vai ganhar dinheiro. Porque tu vai conversar com ele. Mas se nós deixarmos acontecer, isso vai acontecer. E o que mais nos deixa chocado é que as nossas entidades maiores fazem isso, porra. E nós pagamos esse CRM todos os anos. Quando saiu aqueles valores daqueles aditivos lá, eu até falei pro Rota, porra, tu tem que conseguir um troço para SBN também. Aqueles valores enormes que tem para aquelas reuniões, um absurdo. E o nosso dinheiro. Não paga o CRM para tu ver. Tu não vai entrar no hospital. E fazem coisas, tudo com um bias mercadológico, tudo com gente por trás. A sorte nossa é que eles brigaram antes. Um hospital de Curitiba, de São Paulo, que se dá uma de esperto, saiu na frente e anunciou antes dos outros. Aí eles brigaram. Isso é que nem máfia, né? Eles brigaram entre eles, um dedurou o outro. O Temer está preso agora. Entendeu? O Moreira Franco pegaram ele no aeroporto. Estava indo embora. Pegaram pelo cabelo, pensaram que era uma raposa, né? O cabelo branco. Então, nós temos que ter uma atitude, mas isso vai chegar. E nós temos que nos preparar. Nós temos que estimular, uma coisa que nós conversamos com o Aloísio, as juntas médicas. Uma junta médica presencial, não virtual. Porra, não posso aceitar o cara que nunca viu o doente, não sabe de doente, não tem a mínima coisa. Pegou um papel, está sendo pago para negar, e ele faz um troço enorme, põe meia dúzia de referência e ele vira o rei da cocada preta, pô. E o cara que está vendo o doente, coluna principalmente, pegar 60 anos de idade, todo mundo é cirúrgico. Todo mundo tem alguma coisinha. E tem pessoa séria, pessoa que não é séria. Então, nós temos que ver o doente. Então, nós temos que estimular isso para todos os estados. Hoje, a Junta Médica da SBN está muito voltada para São Paulo. Inclusive, é pago uma sala junto com a SBC. Isso tem que ter em cada estado. Sabe quem pode fazer isso? Vocês. A sua regional. Vamos contribuir um pouquinho, cada um na sua regional. Isso vai mudar completamente. Eu estou procurando um, já achei um, que é o auditor virtual. Eu vou pegar um. O que é? É aquele auditor que ele fez a revisão, a terceira opinião, a quarta opinião, agora nem sei quantas opiniões tem mais. Tá? Aquele cara, ele fez a terceira opinião, negou o procedimento, o paciente foi para fisioterapia, foi para outro lugar, depois voltou para operar com ele. Esse eu tenho que pegar, eu já tenho um na mira. Não sei nem se ele não está aqui. Tá? Eu já tenho um na mira. Nós descobrimos já a pessoa. Eu vou pegar. Quando nós pegarmos ele, a SBN vai direto para o CRM. A SBN vai pegar pesado com ele. Porque isso não pode acontecer. E nós não podemos nos calar. E nós não podemos ficar somente em conversa de corredor. Nós temos que agir. Para que a SBN possa agir, tem que chegar a denúncia. Chegando a denúncia, tu pode agir. Se não chegar, mandar me ligam de vez em quando, porra, não sei o quê. Opa, desculpe o porra. Ligam lá dizendo assim, aconteceu isso, assim. Documenta, tchê. Me manda os troços que nós vamos para frente.
Nós temos que ter documentação, temos que saber. Nós estamos loucos para fazer isso. O nosso advogado Pitelli, ele está querendo isso, mas ele precisa de alguém. Nós temos que ter um fato real. Não precisamos ser em conversa de corredor. Senão, vai acabar isso que acontece muito na coluna, porque hoje, muitos da terceira opinião é coluna, né? Para tem tumor na cabeça. Os caras contraindicam cirurgia de tumor, de aneurisma também. Tem louco para tudo, né, tia? Entendeu? Mas a coluna é 70% dos casos. Mas se não tiver essa sequência, nós não temos como agir. Ah, esse bem não está fazendo nada por mim. Tem que chegar. Se ela chegar, nós vamos conseguir. Eu vi falar aqui do Chiari. Esse é um problema que o Estado do Paraná teve o ano passado, foram 2 milhões de reais que o Estado do Paraná gastou com a malformação de Chiari, corte do fílum terminal. 2 milhões de reais do Estado do Paraná. O Brasil, muito mais. Sem comprovação científica, como o Jerônimo mostrou. Nós vamos adotar uma postura forte nisso aqui. Primeiro, parece que não comentaram, mas existe um processo que corre em segredo de justiça na Sociedade Espanhola de Neurocirurgia contra esse serviço. Existe sim. Eles não comentam, mas existe sim. Isso foi confidenciado por um deles. Isso existe. Só que, o que eu falei com o Ricardo, falei com o Alessio, né? Falei até com o Ricardo de Ribeirão Preto, o outro Ricardo de Ribeirão Preto. Nós precisamos, como sociedade, um consenso, que vai ser realizado em Londrina em agosto. Daí nós vamos tirar um documento. Aí a SBN não vai mandar para os neurocirurgiões. Nós vamos colocar até em sinal de fumaça. Porque o que acontece hoje é a família com o juiz. E muitas vezes uma criança, imagina, chega uma mãe no juiz com uma criança que diz que tem um tratamento que só pode ser feito na Espanha. O que mais dói é que está aparecendo filiais nacionais. Isso é que mais dói. O que mais dói é que pessoas com títulos acadêmicos. Isso dói. Mas ele também vai para a mesma vala comum. Ele também vai para a mesma vala comum. Mas tem que chegar. Nós vamos colocar na mídia, nós vamos chamar a rádio, televisão. Porque o Atlético Paranaense, o ano passado, foi notícia no Fantástico. O cara de marketing recebeu uma ligação de uma família para o paciente com Chiari. E o Atlético Paranaense resolveu fazer uma campanha pela criança. Juntaram o dinheiro, mandaram para a Espanha. Foi notícia no Fantástico, um tempão no Fantástico. Agora parece que o Alex, que me falou, foi o Canhão, aquele jogador que foi do Palmeiras, também gravou um vídeo para uma criança. Chega uma criança, com a família desesperada, sem condições econômicas nenhuma. As pessoas de bem vão fazer, pô. As pessoas de bem vão fazer. Só que isso é tudo, mas nós temos que cortar. Não adianta nós fazer só aqui, apresentar no Congresso, nós temos que jogar na mídia. Nós vamos ter que gastar. Mas acho que isso é um dinheiro bem gasto. O setor jurídico da SBN está aberto a todo neurocirurgião. Todo neurocirurgião que tiver algum conflito de erro médico, digo erro médico, o setor jurídico da SBN não vai discutir prótese e órtese, não vai discutir indicação de cirurgia, não vai discutir código. Se você foi processado e está desesperado, acha que tu vai ser a pior pessoa do mundo, que tu está louco para lá fazer um acordo com o advogado do outro lado que só quer pegar o teu dinheiro para fazer o racha dele. A SBN disponibiliza a primeira consulta com o advogado da SBN. Então, todos vocês têm direito à primeira consulta com o advogado da SBN. Ele vai pegar o processo, ele vai ler, ele vai avaliar e vai dizer para vocês o que ele acha. Se vocês quiserem isso por conta da SBN,
Se vocês quiserem contratar esse advogado, aí o problema é de vocês. Aí é um cargo de vocês. Mas aquele primeiro desespero, nós vamos ajudar. Porque 90% dá para resolver facilmente. Com o tempo foi necessário criar uma comissão de compliance, que eu nem sei direito o que é compliance. Né? Acho que compliance é andar direitinho, né? Fazer as coisas corretinhas. Entendeu? Nós criamos uma comissão, que são 3 neurocirurgiões, junto com o nosso advogado, que são temas que vão ser discutidos. Nós já temos um tema que será discutido agora, né? Que será o Dr. Arnaldo Velutini, que é neurocirurgião, foi diretor do Hospital Oswaldo Cruz, membro da Comissão de Ética do Sírio-Libanês, professor universitário, Dr. Hildo Azevedo, neurocirurgião de indicação exclusiva, Dr. de Pernambuco, Dr. Carlotti, de São Paulo, que é professor da USP, né? Os 2 últimos atendendo somente pacientes do Sistema Único, não tem clínica privada, e o Dr. Velutini, que tem uma clínica privada muito desenvolvida. Então nós vamos ter uma relação, para ter um bias, para que a gente possa ter uma relação global. Bem? E por último, nada no Brasil acontece se não tiver intermediação política. Dá vontade de matar todos eles, né? Dá vontade de pegar e jogar uma bomba. Mas infelizmente o mundo não é assim. Infelizmente o mundo não é assim. Então nós temos que nos aproximar deles. E a maneira de aproximar deles, usar pessoas que são amigas, que têm uma relação com eles, às vezes fora dos gabinetes. Essas pessoas podem nos ajudar. Tem som aqui? Pô, ele dormiu aqui, o cara do slide aqui. Eu me lembro uma vez de cabeça e pescoço, o cara estava passando aquelas atrocidades quando viu o cara do slide, que é o duro para trás. Né? Esse aqui dormiu do lado aqui. E tá sem som, tia. Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a gente estava conversando sobre os rumos da neurocirurgia. Vou dar o crédito para quem conseguiu, que é a primeira parte. Meus amigos de toda a neurocirurgia do Brasil, hoje eu estive aqui com o colega Paulo Cadre, aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. A gente estava conversando sobre os rumos da neurocirurgia. O Ministério da Saúde precisa muito do diálogo aberto para a gente poder avançar, poder recuperar, dar melhor condições de trabalho, para que a neurocirurgia possa trazer todo o seu conhecimento em benefício da população brasileira. E juntos quero estar com você. Em algum congresso, em algum evento, aí nós vamos estar juntos para conversarmos sobre os rumos da neurocirurgia para o Brasil. Estamos lá no Ministério da Saúde à disposição de toda a neurocirurgia brasileira. Um abraço a todos os colegas da minha querida neurocirurgia. Valeu! Acho que a hora é agora, mas eu sozinho não consigo. Todo mundo junto, pode ser que possamos conseguir alguma coisa. Muito obrigado e desculpe pela adiantada hora.